Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. Eu espero que hoje Deus fale com você profundamente através dessa palavra. Palavra viva, palavra poderosa, palavra que gera transformação, libertação, cura, para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Você que está com sede e fome da palavra de Deus, beber da água que gera vida, a água da vida. Então vamos ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Bom, então vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Depois nós vamos ler Tiago 3, de 1 a 6. Vamos ler dois textos que se interligam para elucidar, esclarecer melhor aquilo que o Senhor quer falar através daquilo que sai da nossa boca. Amém? Bom, diz assim a palavra de Deus, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo a obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Glória a Deus. Vamos agora ler Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 6. 3, versículo 1 a 6. Diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também frear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Versículo 6, 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Versículo 6 para terminar. A língua também é um fogo com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Misericórdia. Senhor, abençoa esta palavra que já vem abençoada de Ti,
e que essa palavra venha abençoar vidas, transformar vidas, ressuscitar vidas, dar sabedoria, entendimento e conhecimento daquilo que é a tua vontade. No nome santo e poderoso de Jesus, nós agradecemos a Ti pela boa obra, Senhor, que será feita e produzirá essa palavra em todo aquele que ouvir esta palavra. Porque a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é vida, vida em abundância e vida eterna. Diga glória a Deus. Glória ao teu nome, Pai. Nós vivemos um tempo em que a influência da sociedade na vida das pessoas é muito grande. Há muitas influências. Hoje, então, com as mídias, temos muitas influências. Por isso temos até os influenciadores, né? Que influenciam pessoas, tendências, concupiscências, inclinações, para tudo quanto é tipo de gosto e comportamento. Glória a Deus, Deus está falando com você. Glória a Deus. Os padrões estabelecidos pela sociedade, de um modo geral, são contrários ao padrão bíblico. Os padrões estabelecidos pela sociedade, o mundo, né? O mundo, de um modo geral, não são contrários ao padrão bíblico. Tiago, no texto de hoje, deixa bem claro que o padrão da palavra de Deus, a Bíblia, deve ser o único padrão da vida de todo o salvo por Jesus Cristo. De todo aquele que é salvo, que busca a salvação, o padrão da vida de cada um tem que ser alicerçado, tem que ser embasado, tem que ter comunhão com a palavra, tem que ter prática da palavra, tem que ter vivência verdadeira da palavra de Deus. O crente, mesmo estando no mundo, ele não é do mundo. Eu agora continuo no mundo. Nasci de novo, recebi Jesus Cristo, aceitei Jesus Cristo, reconheci Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, autor e consumador da minha fé. E agora eu ando em novidade de vida. Agora eu tenho uma vida nova, transformada. Agora eu sou uma nova criatura. E vivo nos padrões bíblicos que eu estou aprendendo. Vivo nos padrões bíblicos que me dá alegria, que me dá satisfação, que me faz ser bem-aventurado, feliz, que me faz ser vencedor nas minhas lutas, guerras, batalhas, aflições, tribulações. É isso que Jesus faz na vida de todo aquele que muda o curso da vida, deixa de andar nos prazeres, deleites do mundo, para andar fiel à palavra de Deus. Viver, praticar, honrar, no temor ao Senhor, para ver a transformação, a mudança, que muitos precisam na sua vida, mas que não sabem por onde encontrar, que caminho seguir para encontrar essa felicidade, para encontrar essa alegria, para encontrar a paz, para encontrar a vitória nas suas lutas, para ter vitórias nas guerras, nas batalhas, nos gigantes que vai enfrentar dia após dia, porque todos os dias vamos enfrentar alguns inimigos, vamos nos deparar com algumas barreiras que parecem aos nossos olhos intransponíveis. Mas quando o Senhor está na frente da nossa batalha, da nossa guerra, da luta que enfrentamos dia a dia contra aqueles que se levantam contra a nossa vida, nossa casa, nossa família, nossa saúde, nossa vida espiritual, nossa vida ministerial, nossa vida profissional, vai ter luta, vai ter guerra.
vai ter batalhas a serem travadas com muito esforço, com muita determinação, com muita ousadia, fé, confiança no Senhor, que você não está sozinho nesta luta. Você não está sozinho, quem está contigo é o Senhor dos Senhores, o general do nosso exército, o rei sobre todos os reis. Aquele que luta contigo para te dar vitória. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o nosso Deus. Mais poderoso é o nosso Deus. Não há quem possa vencer, derrotar o nosso Deus. Ele é soberano. Ele é sobre todos os reis. E ele tem poder nos céus para fazer tudo aquilo que lhe apraz. Ele tem poder na terra para criar todas as coisas. E até debaixo da terra também, ele é o criador de todas as coisas. Ele coordena, ele manda, ele conhece, ele tem poder para fazer aquilo que a palavra, quando sai da boca dele, produz, do nosso Deus. Diga glória a Deus. Então o crente, mesmo estando no mundo, não é do mundo e anda na contramão da sociedade em que vive. Anda. E por andar na contramão da sociedade em que vive, muitos são taxados de vários nomes, muitos são criticados, chacoteados, muitos são chamados de vários nomes que parecem até que nós somos um ser extraterrestre. Não. Nós somos simplesmente filhos de Deus, temente a Deus e queremos honrar a Deus. Queremos viver nos padrões no qual o homem foi criado por Deus. Nos padrões da Bíblia, da palavra, para ver a glória de Deus operar em nossas vidas, para ver o mover do poder de Deus transformar toda maldição em bênção, toda obra das trevas batendo em retirada, sendo anulada, cancelada, destruída pela força que vem do nosso Deus, não é pela força do nosso braço, é pela fidelidade que nós temos com Deus, pela fidelidade da palavra de Deus, que quando nós cumprimos fielmente a palavra de Deus, a fidelidade de Deus entra em concordância com a fidelidade que temos ao andar com Ele em espírito e em verdade. E desta maneira nós vamos vencer. Vamos vencer as lutas, as batalhas, as guerras, os exércitos, os gigantes, porque assim diz a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Ele não prima por viver como a maioria vive, mas por seguir fielmente os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Deus tem um padrão. Deus tem um padrão. Não adianta. Quem anda fora desse padrão está desprotegido, está vulnerável aos ataques, às ciladas, às armadilhas que são colocadas diante de nós. Mas quando nós estamos andando nos padrões estabelecidos pela palavra de Deus, aí a história é outra. Aí a nossa história passa a ser de vitória, de glória. A nossa história vai ser mudada, é transformada. Daquilo que era vergonha passa a ter dupla honra. Dupla honra, porque quem dá essa dupla honra é o próprio Deus, que vê que você está honrando a palavra, vê que você está cumprindo verdadeiramente os padrões da palavra de Deus. Então ele vem com justiça e equidade para te dar vitória, para nos dar vitória. Assim é o nosso Deus, diga glória a Deus. Tiago chama a atenção também para
o cidadão que tem cuidado no uso das palavras, a pessoa que tem cuidado no uso das palavras. Eu não tenho que sair falando aquilo que me dá na cabeça sem pensar, sem primeiro pensar no que eu vou falar. Usar as palavras certas, no tom certo, na hora certa, no lugar certo, para que ela possa produzir o efeito. Elas devem ser ponderadas, produzidas pelo conhecimento da Bíblia. Ponderadas, ou seja, tem o equilíbrio. O equilíbrio do amor, da verdade, da justiça, para produzir o efeito da qual aquilo que a palavra nos ensina, um conhecimento bíblico. Não é falar aquilo que você pensa, que acha, que tem no seu autoconhecimento, mas não. É simplesmente com um conhecimento bíblico, e até para exortar tem que ser com amor, para edificar, para esclarecer, para abrir os olhos, para dar conhecimento, entendimento daquilo que é a vontade de Deus nas nossas vidas, que é o que Deus quer. Quando Ele plantou Adão no paraíso, criou o homem, depois criou a mulher, estabeleceu ali um padrão em obediência, de obediência. Obediência é aquilo que Deus determinou e continua sendo a mesma coisa até os dias de hoje. Você foi criado, foi gerado, não para viver aquilo que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer, mas sim para fazer a vontade de Deus, para andar nos princípios, os padrões estabelecidos pelo Deus que é o nosso Pai, Criador. E a glória a Deus. A Bíblia é que nos indica o nosso norte, a nossa bússola, para nos orientar e não nos deixar desviar do caminho que Deus quer. Eu, você e todos aqueles que creem na palavra, conhecem a palavra, ande firme, reto, inabalável, com fé, esperando e confiando que aquilo que você está fazendo vivendo dentro dos padrões bíblicos, é que vai te dar uma vida em comunhão com Deus. Uma comunhão com Deus. Em verdade com Deus. Transparente para Deus. Obediente à palavra. Não rebelde. E sem desobediência. Obedecer. Obedecer. O nosso linguajar deve refletir a pureza do nosso coração, porque a palavra de Deus também diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você está cheio de, o seu coração está cheio de ira, de ódio, de vingança, de maldade, vai fluir, vai sair da sua boca tudo isso. Você vai viver conforme aquilo que já entrou aqui no seu coração. E aí, o que você vai fazer, por onde você vai passar, com quem você vai falar, vão saber como está você, como está a sua alma, como está o seu espírito, como está o seu comportamento. Vai enxergar que a sua vida não está boa. Não está andando conforme a vontade de Deus. Quem conhece a palavra, quem vive a palavra, rapidamente dá para definir como está aquela vida. Sofrendo, gritando, gemendo, querendo
fazer as coisas, conquistar e não nada dá certo, querendo ver as coisas que faz prosperar e não vê nada que está, o que pensa e quer e que aconteça não acontecendo. O que planta não colhe. Ou quando planta coisa ruim, colhe. Planta vento, colhe tempestade. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus é muito bom, né? Deus é bom demais. Em Tiago 1:22 diz assim, ó, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Já viu aquele ou aquela pessoa que fala, mas nada daquilo que ele fala ele pratica. Nada daquilo que ele fala é verdade. Só mentira. Só discurso. Falso discurso. Demagogo. Um discurso enganoso daquilo que ele é. Fala uma coisa, mas não é nada daquilo. Misericórdia. A Bíblia também fala em Mateus 7:24-27, sobre dois fundamentos. Dois fundamentos que são, assim, estabelecidos por Deus, para que nós possamos entender como é edificar uma casa, um lar, uma família, uma empresa. Como é edificar aquilo que você quer ver dando continuidade, dando frutos, alegria, produzindo, conquistando em abundância, de alegria, de paz, de comunhão, de verdade, de justiça, de amor. Em Mateus 7:24-27, fala sobre dois fundamentos. E diz assim, Tiago 7, capítulo 7, versículo 24-27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a sua casa sobre a rocha, um lugar firme, um lugar onde vai ter uma boa base, uma base sólida, uma base que vai resistir a tempestades, resistir a ventos fortes na sua casa, no seu lar, na sua família. Vai resistir os abalos, os tremores da vida que acontece na vida de qualquer um. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. Ou seja, o combate, hoje em dia, então, acontece muito. O vento forte batendo no casamento. O vento forte batendo sobre um filho, uma filha, que se desvia para caminhos das trevas, um caminho de engano, um caminho de mentira, um caminho de falsidade, um caminho que serve ao inimigo, e até sem saber que está servindo ao inimigo. São ventos fortes que podem bater em qualquer família. Mas quando ela é edificada sobre a rocha da palavra, Jesus é a rocha. Fundamentos estabelecidos que nós conhecemos, que está no nosso livro, nosso bom tesouro, a Bíblia. Está escrito que aprendemos e praticamos. Aí, essa casa vai resistir. Essa família vai resistir e vai vencer a tempestade, os problemas, a doença, a escassez, a falta do dinheiro. Vai resistir a todo ataque que vier externo, a todo ataque que vier internamente de pensamentos, sentimentos, atitudes, palavras, discussão, divisão, contenda.
vai resistir, porque está alicerçada sobre a rocha, edificada sobre a rocha. Mas tem um detalhe. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, e não as pratica, não vive a palavra, até escuta, mas não pratica. Lê, mas não pratica. Vai ao culto, ouve a palavra e não põe em prática a palavra. Não põe em prática aquilo que o Espírito Santo falou quando você ouvia a palavra, ardia o seu coração, veio ao seu entendimento, veio ao seu conhecimento daquilo que está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, e está confrontando com a verdade da palavra aquilo que é a realidade na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus. Mas aquele que ouve e não as pratica, aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. É forte isso. O que significa construir a casa sobre a areia? Construir uma casa sobre um lugar onde qualquer vento pode derrubar a casa, pode derrubar paredes, pode derrubar os limites, pode fazer uma arruaça no casamento, com mentira, com traição, com falta de comunhão, de amor, de cumplicidade, de verdade, transparência entre os cônjuges, falta de verdade do pai, dos filhos com o pai, do pai com os filhos ou filhas. Vem o vento. Mas se a casa não tem base, não tem estrutura, a base e a estrutura é verdade, fidelidade, temor no Senhor, compromisso, aliança com o Senhor, intimidade com o Senhor, prática da palavra. Se a base que precisa ter, existir, numa casa, num lar, numa família. Aí vem o vento. Comparado ao homem insensato que edificou a casa sobre areia, e desceu a chuva, foi a chuva. A chuva quando vem, uma tempestade quando vem, se não tiver firme, se não tiver no lugar onde tem uma estrutura boa, ela cai. E a ruína é grande. Já viu aquela expressão, a casa caiu? A casa caiu. É uma expressão de destruição, de morte. Acabou. Não tem mais nada. A casa caiu. Não deixe a sua casa cair, meu irmão. Construa a sua casa, construa a sua família, construa a sua vida espiritual, edifique a sua vida espiritual. Edifique a sua comunhão com Deus de uma forma em que você possa estar alicerçado, edificado sobre a rocha firme, Jesus Cristo. Que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva e correu os rios, e sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu a casa. Foi grande a sua queda. Por quê? O que falava não cumpria. A prática da palavra da verdade não existia. A prática da palavra do amor não existia. A prática da palavra da comunhão também não existia.
A prática da palavra em comunhão com Deus, de temor ao Senhor, também não existia. É a prática da palavra. Tudo que nós vamos ver hoje na nossa vida, vamos ter na nossa vida, vai ser reflexo da prática da palavra que estamos vivendo, que temos vivido. A prática da palavra. É isso que te dá vitória. Sobre o vento, sobre a chuva, sobre os gigantes que se levantam, contra situações que vêm de repente para abalar a estrutura, uma doença, uma enfermidade, um desemprego, uma traição. É a prática da palavra. Aonde o Senhor está reinando, o inimigo não entra. Aonde o Senhor estabelece o seu reino, aonde ele é introduzido com o seu reino, que quem introduz o reino de Deus na nossa casa somos nós mesmos. Eu introduzo, estabeleço o reino de Deus na minha casa. Como eu faço isso? Como eu introduzo o reino de Deus na minha casa? Ensinando os meus filhos, ensinando e vivendo em comunhão com a minha esposa, orando, lendo a palavra, praticando a palavra, para viver as promessas de vida e vida em abundância. De vida e vida em abundância. Quando eu estabeleço, introduzo o reino de Deus na minha casa, ela começa a ficar blindada, protegida. E o inimigo vê que ali está a mão do Senhor. É como aquela passagem em Êxodo 12, em que os hebreus saíram do Egito, e o Senhor deu uma ordem a Moisés, falou, olha, mata um carneiro, um cordeiro, e o sangue desse cordeiro unge os umbrais de portas e janelas. Ou seja, marca, sela a casa com a minha marca, o sangue de Cristo, representava o sangue de Cristo. O sangue do cordeiro representava ali o Cordeiro de Deus. E quando veio o espírito de morte, que foi a última praga que o Senhor mandou, enviou, para que Faraó liberasse aquele povo que estava escravo, lá no Egito, debaixo do chicote de Faraó, debaixo de jugo de Faraó. E ele, o Senhor, estabeleceu uma aliança de sangue já